que aconteceu com o tema 1090? Aconteceu o julgamento aí no dia 14, né? 14. O que tratava o tema 1090 mesmo? O tema 1090, ele subiu por causa de um processo aqui do Rio Grande do Sul, aonde o 1090 ele tratava da seguinte questão. Quando, no caso de exposição à insalubridade ou até à periculosidade, a pergunta é o seguinte: quando o IPI é eficaz ou ineficaz, tanto para o INSS. O INSS ele sempre tem a ideia de que o IPI é eficaz, mas o trabalhador, se o IPI for ineficaz, como é que ele faz para combater isso? Como é que ele faz? Qual é a regra que o trabalhador vai usar para contestar o IPI? É muito importante essa questão, porque muitas vezes a empresa manipula e lauda e joga um PPP, né, um LTCAT, um laudo técnico das condições ambientais de trabalho, que não corresponde à questão do meio ambiente. Então, como é que você faz isso? Isso queria responder. Como é que você contesta, né, a questão técnica? É muito difícil para o trabalhador. E essa questão estava lá. Estava lá, o STJ iria dizer, né? Porque o TRF4, o tribunal aqui do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que fica em Porto Alegre, ele tinha organizado, tem um nome para isso. Deixa eu ver aqui se tem aqui, não tem aqui um nomezinho aqui, agora mas é uma decisão que foi tomada aqui a nível de Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que o tribunal firmou um entendimento, uma orientação de como é que procederia nesse caso. E aí o que acontece? O ministro, né, o ministro Hermans, ao julgamento, esse julgamento do tema 1090, todos os processos estavam sobrestados, então muitos processos estavam sobrestados, estavam suspensos aguardando esse julgamento, porque se em algum momento ali dentro havia essa discussão de EPIs, de aposentadoria especial, de períodos especial, ficou sobrestado, né? Principalmente esses que estavam em recurso. Se havia um recurso, ele estava sobrestado. Se tivesse na primeira instância e tal, ele não estaria parado, ele estaria dando continuidade. Muito bem, agora no dia 14 de abril, então, ele decidiu o seguinte, que o recurso não pode ser aceito, que o recurso especial, ele não tem as características, não tem as condições ali para ser aceito. E ele negou o recurso das ambas as partes. Negou o recurso de ambas as partes, certo? E o que significa isso? Agora está correndo o prazo é de 15 dias, são 15 dias úteis, né? Ou seja, não conta sábado, domingo, nem feriado, né? E aí esse prazo aí, agora tem que aguardar o que vai ser feito, porque ainda os processos estão sobrestados, tem que bater aqui o prazo de 15 dias, tá? Se a parte autora não fazer recurso, ou se o INSS não fazer recurso, eu acho difícil, porque o INSS vai querer fazer com que essa questão aqui vá para o Supremo. Ele vai querer ligar alguma coisa ali com o Supremo, ou vai fazer um embargo de declaração, ou vai fazer um agravo, porque essa decisão foi monocrática, ou seja, um decidiu, daqui a pouco ele vai fazer um agravo, e aí obrigatoriamente vai para que os outros também se manifestem. Praticamente é isso que vai acontecer. Então, há que se aguardar ainda o tema 1090, ainda os processos vão se manter sobrestados, tem que aguardar ainda, mas já tem essa boa notícia que a partir daqui os processos vão andar, tá? A partir dos 15 dias, se não for feito recurso, que vai, o INSS não vai aceitar, o INSS vai fazer uns embargos, o INSS pode fazer um agravo interno ali, um agravo porque não foi aceito, e ainda vai se arrastar mais um pouco, tá? Aí eu vou falar para você do tema 1018, esse é o 1090. Aí tem o tema 1018. O que é o tema 1018? O tema 1018 foi julgado em setembro do ano passado. Setembro do ano passado foi julgado o tema 1018. E ele está dizendo o quê? Ele está dizendo o seguinte, quando você tem um processo parado, que é igual o exemplo do 1090, teu processo está parado, como é o caso do tema 1209, processo do tema 1209 aqui, 1209 que está no Supremo, que é dos vigilantes, o 1090, e tem outros temas, né? Outros temas que também fazem os processos ficarem suspensos. Muito bem, o tema 1018 veio para resolver essa encrenca. O que ele está dizendo?
Ele está dizendo o seguinte, se você tem um processo, né? Se você tem um processo que está parado, você pode fazer um novo pedido administrativo. Você pode fazer um novo pedido administrativo. Tá? Antes era possível fazer um pedido administrativo? Sim. Só que o que acontece? Quando era julgado o processo judicial, quando era julgado o processo judicial, o juiz, ele dizia que você tinha que fazer uma opção, ou pelo processo judicial, ou pelo pedido administrativo. Né? E aí o que acontece? Se você fazia a opção pelo pedido administrativo, você perdia os valores atrasados. Porque aqui no processo judicial existe os valores atrasados. Existem valores atrasados. Cada mês que passa, vai aumentando os valores atrasados. E no pedido administrativo, quando você faz o pedido, você também vai recebendo, e este valor que você vai recebendo aqui, ele é feito uma compensação com os valores do processo judicial. E isso se fosse no tempo antigo, que o juiz dizia, olha, você tem que optar por esse ou por esse, senão você vai perder aqui os valores atrasados. E o que a pessoa fazia? A pessoa vinha para cá, para não receber os atrasados, e muitas vezes a renda mensal inicial aqui do benefício era menor do que a renda mensal inicial aqui era maior. Então eu faço um novo pedido administrativo, tem um valor da aposentadoria, a renda mensal inicial é maior do que a renda mensal inicial do processo judicial. E aí a pessoa tinha um valor melhor aqui, mas tinha que largar a mão para não perder os valores atrasados. Isso era o maior problema. Agora, com o tema 1018, você pode fazer um novo pedido administrativo e não importa. Por quê? Se esse valor aqui for melhor, se o valor da aposentadoria aqui, for melhor, a renda mensal inicial aqui for melhor, aí você pode optar por esse valor aqui, por esse valor da aposentadoria aqui, por esse valor, e pelos atrasados, e pelos valores atrasados do processo judicial. Olha que legal. Essa foi a grande sacada do tema 1018, porque ele abriu uma possibilidade para o trabalhador não ficar parado esperando, principalmente quando o cara está desempregado. Quando ele está desempregado. Aí ele está com a sua aposentadoria, que é o caso do tema 1209, por exemplo, a pessoa está desempregada aqui e aguardando o tema 1209. Então agora pode fazer um novo pedido administrativo. Pá, é só fazer um novo pedido administrativo? Não. Não é só fazer um pedido administrativo. Esse pedido administrativo aqui, você vai fazer utilizando todo o tempo que você tenha. Então, quanto mais tempo você está com o processo judicial, mais tempo de serviço você tem depois que você fez o pedido. Então tem muita gente que por exemplo, eu falo muito aqui do tema 1209, vigilantes com 2016, 2017, 2018. Então, olha bem, quem pegou em 2018 vai ter 19, 20, 21, 22, quase 5 anos. Então, a primeira coisa que vai fazer é uma análise, para ver se enquadra em alguma regra da reforma da Previdência, alguma regra de transição. Pedágio de 50%, dá um pouco a regra do pedágio de 100%, conforme a idade, mas normalmente vai fechar na regra do pedágio de 50%, que é aquela que você tem que fazer uma conversão, juntando o tempo, e aí você vai, muito provavelmente, fechar, que é aquela regra mais fácil de você fechar, a regra do pedágio de 50%. Fechou na regra, aí deixa eu pegar outra aqui. Fechou na regra fechou em alguma regra, aí você vai fazer o pedido administrativo, o pedido administrativo vai ser concedido, vai ser aqui, concedido, e aí o que acontece? Aí começa as vantagens. Se ele for concedido, você vai sacar o FGTS, ó que legal,
Você vai sacar o FGTS. É a primeira coisa. Tá? Se for o caso, você pode continuar trabalhando. E eu recomendo que você continue trabalhando. Tá? Continuar trabalhando. Por quê? Para você fazer um pé de meia, para você fazer uma reserva previdenciária, para você aproveitar, né? Para você, até que tenha o resultado do processo judicial, você permanece trabalhando. É exatamente para fazer um pé de meia, para poder reunir mais dinheiro. É uma ótima oportunidade de você receber alguma coisa, né? Receber alguma coisa e continuar trabalhando. Então você vai aumentar a sua renda. Qual é a outra vantagem aqui? A vantagem é que você vai o quê? Vou colocar até noutra cor. Você vai diminuir o valor atrasado, você vai diminuir o calote do precatório. Então, aqui você vai, eu vou colocar aqui, você vai diminuir, né? Diminuir ou até fugir, né? Diminuir ou fugir do calote do precatório. Do calote do precatório. Significa o quê? Isso aí. Os valores atrasados, cada mês que passa, vai acumulando valores. E esses valores atrasados vão ser pagos por precatório. O problema é que o precatório foi alterada a forma de cálculo. O governo Bolsonaro ele alterou, né, a Constituição e ele deu uma jogada, né, na época eleitoral para ter mais dinheiro. E aí o que acontece? Só para você ter uma ideia, saiu agora a data dos precatórios de 2023. Vai ser pago 19 bilhões, mas tem 80 bilhões na fila. Deveria pagar 80 bilhões, vai pagar só 19 bilhões. E vão pagar para quem? Vão pagar para aquele que tem 60 anos ou mais, para aquele que tem a incapacidade permanente, para aquele que tem alguma deficiência que incapacite para a vida diária. Essas são as preferências. Ou seja, vai ficar acumulando e tem que pegar ainda os que não conseguiram pagar do ano passado, que entra na fila do agora. Então, muito provavelmente, fica gente fora sem receber. Só que isso já está em 80 e poucos bi. Juntando os da agora com o que vai chegar, a ideia é que essa fila vai aumentando e ninguém fala nada. Ninguém diz como é que vai resolver isso. E isso é para terminar em 2026, só que vai chegar lá com mais de 300 bilhões. Ou seja, não tem como pagar. Então, quem está, principalmente os vigilantes do tema 1209, se atrasar o julgamento do tema 1209, o calote dos atrasados, o calote dos precatórios vai ser maior ainda. Então, por isso que deve ser analisado se é possível fazer um novo pedido administrativo, que eu diria que o maior benefício, além de sacar o FGTS, é diminuir o calote do precatório. Por que diminui o calote do precatório, Pedrosa? Porque é o seguinte, se o benefício é concedido, você já começa a receber. Se esse valor que você recebe, ele for menor que o valor que você vai receber lá, não tem problema, porque ele é só uma antecipação. Se aqui você vai receber 1.500 e lá você devia receber 3.000, então lá você vai acumular só 1.500, porque 1.500 você já está recebendo aqui. Né? Compreendeu a jogada? Então você está diminuindo. Agora, se aqui for bom e você estiver recebendo, bom, exemplo, aqui você está recebendo 3.000 ou 2.500 e lá você receberia 2.000, então melhor ainda, porque você está ganhando mais do que os valores que estão lá atrasados. Então, o que acontece? Cada mês que você recebe aqui, você compensa lá no outro mês. Você compensa no mês de lá. Só que você está recebendo 2.500 aqui, lá você vai receber 2. Então, você está com 500, você vai comendo o calote do precatório. E outro detalhe é o seguinte, se fazer um pedido administrativo e o INSS não aceitar, pode fazer um recurso. E aí, esse recurso vai acumulando valores atrasados também. E os valores atrasados do processo administrativo não são pagos por precatório, são pagos na via administrativa. Então também é uma vantagem nesse sentido, porque lá na frente você vai estar com 2 cavalos. Um pelo teu processo judicial, né? Um pelo processo judicial e o outro pelo outro cavalo, que é o processo administrativo. Aí lá na frente você vê qual é a opção melhor. Legal? Então, duas boas notícias que devem ser propagadas. E o foco é exatamente
naqueles que têm processo judicial que estão parados por alguma razão, ou porque estão sobreestados por causa do tema, ou porque estão demorando mesmo, né? Ou porque demora pra caramba, né? Ou demora o recurso, etc. e tal, tá? Então, não precisa fazer isso. Faça, se o seu processo está demorando, se você não consegue, você está precisando, tal, faça um pedido administrativo. Faça, analise, verifique se é possível você fazer o pedido administrativo. Não, volto a dizer, por causa do tema 1018, não empata nada no processo judicial, tá? Não tem dificuldade nenhuma, não atrapalha nada no processo judicial. Pelo contrário, tem as vantagens de você sacar seu FGTS, continuar trabalhando e ainda diminuir o calote do precatório. Legal? Gostou desse conteúdo? Então eu vou pedir que você faça o quê? Compartilhe com as outras pessoas. É muito importante você compartilhar esse conteúdo com quem precisa receber a informação. Importante também que se você ficou com dúvida, quer saber mais a respeito, tem aqui acima os 2 números de WhatsApp que você vai se conectar comigo aqui pelo atendimento online. E chama sua atenção, aqui embaixo na descrição do vídeo você vai encontrar os links das nossas petições e de nossos e-books, principalmente a das 4 batalhas pela valorização profissional. Te encontro no próximo vídeo.